Vamos abrir os nossos trabalhos. Não é? Então, às 10 horas do dia 20 de fevereiro de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades da gestão pública do setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro, decorrentes desta atuação. E contando com a presença dos senhores deputados Geraldo Pudim, deputado Gustavo Tutuca, deputada Marta Rocha, deputado Gilberto Palmares, deputado Milton Rangel e deputado Nivaldo Mulim, dou por aberto os trabalhos da reunião de instalação da comissão com o objetivo de eleger o vice-presidente e seu relator. Quero inicialmente fazer algumas considerações. Né? Quer dizer, a gente sabe que não foi fácil, né, a criação dessa comissão parlamentar de inquérito, a aprovação dela, né, e o objetivo é tentar, né, buscar atender minimamente as manifestações da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que exige permanentemente, né, correção de rumo de algumas políticas, e principalmente a política de transportes do Estado. Né. Então, o objetivo é a gente tentar abrir aquilo que denomina-se caixa preta, né, e, através da abertura, buscar colocar nas nossas mãos, para trabalho desta CPI, com a participação de todos. É bom salientar que isto daqui não vai ser inquisição, né? O objetivo é, através daquilo que nós obtermos como subsídios, dados, elementos, poder trabalhar isto para enriquecer as ações do Estado, atender a demanda da sociedade e tentar entregar para os usuários um sistema de transportes que deixa a todos satisfeitos. Esse é o objetivo. De maneira que nós esperamos, inclusive, a colaboração de todos os membros, não só titulares, como também membros supremos, porque o resultado positivo, automaticamente, é isso daí, sairá ganhando todos. Ganha o Estado, ganha a sociedade, ganha os usuários, ganha os empresários dos transportes de ônibus. Isso daí a gente, na medida que a coisa tenha como fim a apresentação de um relatório conclusivo, que será enviado ao Ministério Público. Esse relatório enviado ao Ministério Público busca exatamente fazer com que ele promova a responsabilidade civil e criminal, se por acaso forem identificados infratores, durante todo o processo de condução da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Será entregue também ao Ministério Público, será entregue à própria ALERJ, será entregue à Defensoria Pública, será entregue aos empresários, né, através da sua federação, a FETransport. Ou seja, é um material que a gente pretenda, a nossa pretensão é que o resultado final realmente atenda a todos, né? Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para deixar registrado que a composição da CPI, ela não está cumprindo o regimento interno da Casa. No artigo 30, parágrafo 3º, que dá ao presidente a prerrogativa de indicar mais um membro para esta comissão, né? E este membro, junto com os demais, tendo a responsabilidade de eleger o relator e o vice-presidente. Na composição publicada pela mesa, não foi seguido o meu ofício, indicando o deputado Flávio Serafini como membro efetivo. Estamos contestando esse atropelo ao regimento, né? Então, agora, nós vamos proceder à indicação do nome do ilustre deputado. Pelo menos o deputado Gilberto Palmares se colocou à disposição para a eleição da vice-presidência, né? E, logo em seguida, também nós vamos colocar para o relator
E aí também já tem colocado na mesa o nome do deputado Geraldo Pudim. De maneira que nós vamos proceder à votação do vice-presidente da comissão. Deputado Geraldo Pudim. Deputado Tutuca. Deputada Marta Rocha. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Newton Rangel. Favorável. Deputado Nivaldo Mulim. Favorável. Bom, por unanimidade, comunico que foi aclamado o senhor deputado Gilberto Palmares para o referido cargo de vice-presidente da comissão. Bom, após a eleição do vice-presidente, agora nós vamos colocar em votação para o cargo de relator da comissão, que deverá ser aceito pela maioria. Né? Então, está colocado o nome do deputado Geraldo Pudim. Geraldo Pudim. Deputado Tutuca. Favorável. Deputada Marta Rocha. Favorável. Deputado Gilberto Palmares. Favorável. Deputado Milton Rangel. Favorável, senhor presidente. Deputado Nivaldo Mulim. Favorável. Então, feito a votação, foi aprovado o nome do deputado Geraldo Pudim para a relatoria na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu quero agora aproveitar a oportunidade para entregar a cada membro desta CPI uma proposta de plano de trabalho elaborada por nós, que tem como finalidade a gente ter nas mãos o instrumento para conduzir da melhor maneira possível e de forma coletiva exatamente os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Esse plano de trabalho, essa proposta do plano de trabalho que está sendo entregue, então é uma proposta para ser trabalhada pelos membros. Quer dizer, pode alterar, pode modificar, pode substituir, fazer as suas contribuições, né? No sentido da gente ter pelo menos um instrumento a nortear os trabalhos das nossas ações como membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é? Quero deixar também registrado, não é, que nós vamos solicitar aos membros para que essa primeira reunião tenha outros frutos além das eleições do relator e do vice-presidente, que concordemos em já pedir ao Tribunal de Contas do Estado alguns documentos referentes à auditoria do sistema. Quer dizer, nós temos essa prerrogativa de recorrer a outros poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, exatamente onde julgar, for entendido que é importante a gente ter elementos para facilitar os nossos trabalhos de condução da comissão. Então, isso daí eu gostaria já de deixar registrado que também, por exemplo, em relação aos documentos, gostaria de pedir por exemplo, processo do Tribunal de Contas do Estado. Processo do Tribunal de Contas do Estado, número 106.231-3/17, Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 113.140-3/14, Transporte Rodoviário Intermunicipal, Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 113.608-3/13, Transporte Metroviário, Transporte Ferroviário, Teleféricos do Alemão, Transporte Aquaviário, Construção Linha 4 do metrô. Gostaria de colocar Senhor em voto. presidente, questão de ordem, senhor presidente. Primeira coisa, senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o objeto da CPI. Qual é o objeto da CPI?
investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro, decorrentes desta atuação. Esse aqui é o objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Uma outra questão, só concluindo, a questão dos primeiros pedidos que a presidência fez, eu gostaria de saber o que tem dentro desses processos. Quer dizer, o processo só pelos números, antes da gente discutir, eu gostaria de saber o conteúdo de cada um desses processos que a presidência está sugerindo que a comissão solicite ao TCE. Bom, tá legal. O processo Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 106/231/3/17, é auditoria de conformidade extraordinária. Tem como escopo verificar a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica da FETransport Rio Car. O Tribunal de Contas... TCE, né, presidente? TCE, Rio de Janeiro, número 113.140/3/14, inspeção especial realizada em novembro de 2014 para verificar os controles no repasse do valor subsidiado pelo Estado do Rio de Janeiro no âmbito do benefício tarifário bilhete único. Processo Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 113.608-3/13. Auditoria governamental realizada no Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, DETRO Rio de Janeiro, tendo por escopo verificar aspectos de conformidade relativos ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e outros processos relacionados. Transporte metroviário, processo Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 120.924/13. Auditoria realizada na AGETRANSP, tendo por escopo a prestação de serviços de transporte metroviário de passageiros e outros processos relacionados. Transporte ferroviário, processo Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 116.062-4/13, auditoria realizada na AGETRANSP para apurar aspectos de conformidade inerente à prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros e outros processos relacionados. Teleférico do Alemão, processo Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 100.892-1/12, auditoria realizada para verificar o contrato da central com a Supervia. Processo Tribunal de Contas do Estado, número 116.059-7/13, auditoria realizada para apurar as condições da prestação de serviços para operação, administração, manutenção e conservação do teleférico do Alemão e outros processos relacionados. Transporte aquaviário, processo Tribunal de Contas do Estado, Rio de Janeiro, número 108.045-8/13. Auditoria governamental realizada junto à GETRANSP, tendo por objetivo avaliar e a fiscalização. Auditoria governamental realizada junto à GETRANSP, tendo por objetivo avaliar e a fiscalização. Auditoria governamental realizada junto à GETRANSP, tendo por objetivo avaliar e a fiscalização. Auditoria governamental realizada junto à GETRANSP, tendo por objetivo avaliar e a fiscalização. Auditoria governamental realizada junto à GETRANSP, tendo por objetivo avaliar e a fiscalização. Auditoria governamental realizada junto à GETRANSP, tendo por objetivo avaliar e a fiscalização. Auditoria governamental realizada ferroviário.
Eu queria só colocar em votação se... Senhor presidente, é porque a questão de ordem se refere exatamente à questão de votação dos requerimentos, porque, na verdade, é preciso deixar aqui esclarecido alguns pontos que eu considero fundamentais para o bom êxito dessa comissão parlamentar de inquérito. Pois não. Que há uma expectativa das pessoas aí fora, achando que nós estamos aqui a investigar qualquer tipo de crime, que não está no âmbito do pedido para instalação da comissão parlamentar de inquérito. É preciso deixar claro isso, que o âmbito, que a ementa da solicitação da lavra de Vossa Excelência com apoiamento dos deputados, que originou, inclusive, uma ação na Justiça que determinou a instalação dessa CPI, faço a saber, requer a criação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro decorrentes dessa atuação. Ou seja, o papel desta comissão parlamentar de inquérito é no âmbito administrativo. Então, até porque as questões de natureza criminal já estão na responsabilidade do Ministério Público, da Justiça e da Polícia, para que a gente não possa esbordar aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito em temas que não estão circunscritos ao pedido da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quero deixar claro isso, até porque nós aqui temos que ver principalmente o usuário. O usuário. Então, no âmbito administrativo, quando a gente fala da questão do transporte público, a gente fala da qualidade do serviço que é prestado à população do Estado do Rio de Janeiro e não só da região metropolitana. Eu sou de uma cidade do interior, sou de Campos. Lá tem transporte público intermunicipal. De Campos a São da Barra, de Campos a São Francisco da Papuana, de Campos a Quissamã. Então, não podemos aqui ter um olhar tão somente na capital e na região metropolitana. Essa comissão parlamentar de inquérito há de apurar também a qualidade do serviço que é prestado ao interior do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? O usuário quer o quê? Segurança do transporte que ele está utilizando, ele quer conforto, ele quer regularidade nos seus horários e preço justo. Esta é a questão central da CPI. E também apurar possíveis perdas econômicas. Para que se apure perdas econômicas, é necessário que se tenha uma série histórica dessas perdas econômicas, para que a comissão possa se debruçar sobre esses números e aí sim poder formar um juízo de valor e a gente ter a oportunidade de fazer um relatório que possa se tornar um relatório a benefício da população do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu também, na mesma linha que Vossa Excelência, que a gente não sabia, achava eu que o rito seria hoje tão somente a votação do vice-presidente e do relator, e que não encaminharíamos hoje aqui solicitação de requerimento, já que Vossa Excelência, na presidência, já está encaminhando relatório, eu quero me somar também ao pedido de requerimento a Vossa Excelência, que diz o seguinte: requer informações da Secretaria de Estado de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, informações. Geraldo Pudim, requeiro, com fulcro no artigo 101 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, combinado com o artigo 107 do Regimento Interno dessa Casa, de leis, os seguintes informações do âmbito da Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro. 1. Contratos de concessão em vigor de todas as linhas das empresas de transporte público do Estado do Rio de Janeiro. 2. Valores das tarifas modais de todas as linhas e empresas de concessão de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, compreendida entre os anos de 1990 a 2016. Planilhas de evolução econômica e arrecadação individualizada por linha de todas as empresas de concessão de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, compreendida entre os anos de 1990 e 2016. E caminho a Vossa Excelência para que seja, já que vamos ter votação já de requerimento de informação, que também seja aprovado aqui hoje o nosso requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, eu queria colocar em votação exatamente a solicitação desses requerimentos a serem encaminhados. Aqueles que votam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, pela ordem está inscrito o deputado Gilberto Palmares, deputada Marta Rocha e deputado Flávio Serafim.
eu queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com uma das preocupações do deputado Geraldo Pudim. A região metropolitana do Rio concentra, sei lá, 75%, 78% da população do Estado, mas ela não responde pelo Estado como um todo. Então, a minha expectativa, como a do deputado Pudim, é de que a gente procure alcançar mais informações que a gente pode levantar, também a situação e eventuais irregularidades no sistema de transportes no interior do Estado, né? Tem coisas simples que já mereceriam ser questionadas. Por exemplo, eu conheço muito a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, e é mais barato para alguém sair do Rio e ir para Bom Jesus de Itabapoana e comprar uma passagem para o Espírito Santo, que é um outro estado, uma outra unidade da federação, do que comprar a passagem direto para Bom Jesus de Itabapoana. Então, casos como esse, eu acho que respaldam a preocupação do deputado Pudim. A segunda questão, rapidamente, eu acho que Vossa Excelência tem razão em, já na primeira reunião, encaminhar um pedido de uma série de documentos. Eu lembro que documentos é para a gente passear, avaliar. Não faz mal a ninguém ter informação. Então, eu acho que a preocupação e a iniciativa de Vossa Excelência é importante. Se for possível, eu queria adendar o pedido de 2 outros documentos que são simples, eu acho. Um é o convênio de cooperação técnica, não sei qual é o nome exato que o Estado tem com a Rio Trilhos, com a AGETRANSP, né, para que trabalhadores da Rio Trilhos exerçam o papel de fiscal nas barcas no metrô, e também através da central logística. As informações sempre que foram passadas aqui em várias audiências é que isso é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Estado, não sei se é a Rio Trilhos diretamente, se é a central logística, com a AGETRANSP. Então, eu acho que é um documento que vale a pena a gente conhecer, né? Eu sou defensor de que esse convênio seja prorrogado por bastante tempo, mas é bom ler o convênio. A outra questão é a seguinte: há uma lei de 2011, eu não lembro aqui o nome, mas é fácil localizar, que foi uma lei que promoveu uma alteração radical, inclusive no esquema de tarifa das barcas. Foi a lei que criou a tarifa unitária e tal, e essa lei prevê explicitamente uma realização de uma auditoria sobre as finanças de toda a questão de barcas, até, obviamente, o final de 2011. Eu gostaria de solicitar que o resultado dessa auditoria fosse enviada pela CPI. Por último, um comentário. Eu acho que a preocupação, eu acho que também aplaudo o deputado Pudim, já na sua preocupação inicial, mas o objeto da CPI diz textualmente que é para investigar eventuais irregularidades. O termo irregular, quer dizer, nega regular, pode se chegar a situações criminosas ou não. Então, é óbvio que a CPI não é para a CPI para fazer oba-oba, a CPI não é um tribunal, como disse Vossa Excelência, para estar a priori julgando, levantando o nome de ninguém, mas eu acho que quando se apura irregularidade, você pode chegar até a conclusão de que não houve irregularidade, certo? Mas pode chegar à conclusão que as irregularidades foram muito mais profundas do que a motivação inicial da CPI. O que eu acho que seguramente a composição da CPI, que garante Vossa Excelência como presidente veterano, mas a própria composição plural, é que a gente vai ter sempre a ponderação necessária no encaminhamento de toda e qualquer questão. Mas, para mim, está claro no objeto que essa CPI foi instalada para apurar irregularidade. Irregularidade pode chegar a constatar ou não até crimes. Tá legal. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar individualmente todos os nossos companheiros do parlamento. Dizer que eu fui um dos parlamentares que subscreveu o pedido da CPI. Dizer, presidente, que gostei muito de receber esse plano de trabalho. Acho que esse plano de trabalho, ele não só aborda os temas que serão tratados aqui, mas efetivamente nos mostra uma cronologia. Eu quero me solidarizar à fala do deputado Gilberto Palmares e quero resgatar 2 momentos da sua fala, presidente. Primeiro, na abertura, o senhor deixou bem claro aqui qual era o objetivo dessa CPI, que é um objetivo propositivo. O que estamos vendo, em última análise, é a melhoria do serviço. O que estamos vendo, em última análise, é a qualidade do serviço a ser prestado ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Portanto,
essa CPI não pode ficar restrita apenas à capital do Estado. Ela tem que ter um olhar também para o interior. No segundo momento, todos os requerimentos apresentados por Vossa Excelência eram requerimentos de natureza administrativa. O que estávamos tratando aqui nada mais era do que ouvir o órgão responsável pelo acompanhamento e fiscalização, o TCE, que já tem, pela leitura dos documentos apresentados por Vossa Excelência, uma série, poderia eu dizer, uma série histórica, né, de procedimentos que, ao longo do tempo, vem avaliando o serviço prestado no que tange à questão do transporte. Ao final desta CPI, se verificarmos a existência de outras questões, e acho que é fundamental identificar que essa CPI tem uma composição plural, nós vamos adotar as medidas necessárias para encaminhar aos órgãos pertinentes. Por fim, eu queria fazer apenas uma ponderação. Vejo que essa CPI será uma CPI bem trabalhosa, no melhor sentido que a palavra pode nos trazer. Então, que a gente pudesse já deixar acordado a data das nossas reuniões e que, na medida do possível, a secretaria da comissão nos encaminhasse, com a antecedência que for possível, né, os documentos para que nós pudéssemos chegar às reuniões, às sessões, já tendo uma noção desses documentos e do que iríamos tratar individualmente. Essas eram minhas considerações. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini e depois o deputado Osório. Estou inscrito aí também, né? Tá. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados. Em primeiro lugar, senhor presidente, falar da importância da gente ter conseguido instalar essa CPI, que, infelizmente, para sair do papel, demandou uma ação judicial. Infelizmente, essa casa tem, muitas das vezes, pecado por se afastar das suas funções republicanas e tem se tolhido o dever constitucional de atuar fiscalizando os outros poderes, de atuar para que os serviços públicos, de fato, possam funcionar de acordo com o interesse público, servindo a população. Por isso, foi necessária uma ação judicial para que conseguíssemos que essa CPI saísse do papel. E mesmo com essa ação judicial, a composição dessa CPI não reflete o regimento da Casa, como Vossa Excelência já registrou nas suas palavras iniciais. Ao publicar a composição da CPI, a presidência retirou de Vossa Excelência a prerrogativa de indicar um dos seus membros, distorcendo a composição e a proporcionalidade dessa comissão parlamentar de inquérito, o que, naturalmente, não apaga a importância desse processo que se inicia hoje com essa sessão, com o funcionamento dessa CPI, mas que, sem dúvida nenhuma, é mais um sintoma, de como interesses, pressões ainda permeiam ações e definições tomadas nessa casa, e a gente espera justamente que essa comissão parlamentar de inquérito consiga enfrentar essas pressões, enfrentar esses interesses. Então, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por já iniciar os trabalhos da CPI, nos trazendo um plano de ação, nos propondo uma série de focos e definições que abrangem o conjunto dos transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro. Concordo com o deputado Geraldo Pudim de que a gente tem um desafio de ter um olhar abrangente sobre o serviço de transporte do Estado. Quando estávamos na batalha ainda para que essa CPI saísse do papel, eu, algumas vezes no microfone, disse que quando a gente pede essa CPI, é porque a gente tem um objetivo não de aprofundar um foco de investigação criminal que já vem sendo muito bem feito pelo Ministério Público, mas especialmente de ver como as condutas ilícitas que levaram, inclusive, a parlamentares dessa casa hoje a estar presos, prejudicaram a qualidade
a eficiência, o preço dos transportes públicos hoje ofertados para a população. Quais são, por exemplo, as consequências disso para o morador de Maricá, que hoje paga uma tarifa de transporte intermunicipal que custa quase R$30? Qual é a consequência dessas irregularidades no funcionamento do serviço de barca, no funcionamento do serviço de trens? Esse é o nosso foco e acreditamos que seria importante que tivéssemos fôlego de fazer com que essas investigações chegassem a todo o Estado. As diferentes linhas, aos diferentes monopólios, quantas cidades do interior convivem com monopólios no transporte intermunicipal. Então, concordo com o deputado Geraldo Pudim quando ele levanta essa preocupação para que não seja um olhar exclusivamente para o transporte da capital ou de uma parte da região metropolitana. Mas me somo também ao deputado Gilberto Palmares, quando ele destaca que o requerimento da CPI é muito claro e se inicia falando de que essa CPI é destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes. Se essas irregularidades terão caráter, consequência criminal ou não, se vão se confirmar com irregularidades ou não, isso a gente só vai descobrir ao longo do trabalho dessa comissão, né? Não há, portanto, nenhuma possibilidade de antemão termos algum entendimento de que não nos debruçaremos sobre irregularidades que exponham condutas criminosas de quem quer que seja um ente público ou privado. O que a gente tem de entendimento é que investigações criminais já estão sendo feitas. Inclusive, de alguma forma, motivaram o pedido dessa CPI. Mas ela se desdobra não como parte de uma tentativa de aprofundar essas investigações criminais no seu sentido mais restrito, e sim de tentar entender como essas investigações criminais prejudicaram a população, o Estado do Rio de Janeiro e os serviços públicos de transporte. O que não quer dizer, de forma alguma, que nos restringiremos diante da possibilidade de aprofundar aspectos e condutas criminais de quem quer que seja que possamos nos deparar ao longo dos trabalhos dessa CPI, né? Iremos até onde for necessário para que essa CPI cumpra o seu papel de fazer com que o planejamento, o funcionamento do transporte público no Estado do Rio de Janeiro não seja mais gerido, planejado, alterado pela lógica de esquemas ou de pressões que firam o interesse público, a lógica republicana e a fundamental separação entre interesses privados e interesses públicos na condução do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns, deputado Eliomar Coelho, por já nos permitir iniciar os trabalhos de forma produtiva, né, fazendo uma série de requisições, de documentos, que, sem dúvida nenhuma, vão ser importantes para que a gente dê o pontapé inicial nesse trabalho. Presidente Eliomar, só por questão que eu fui citado 2 vezes, eu quero deixar claro uma situação aqui, porque, veja bem, parece que a nossa fala aqui, ela não foi compreendida. Ninguém está dizendo aqui que, se por um acaso a gente esbordar ali com um tema que envolve qualquer tipo de malversação, não se vai apurar. Eu falo isso porque o documento que foi inserido, tá certo, no pedido de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito é uma denúncia criminal. É uma denúncia criminal. Esse foi o documento que Vossa Excelência instruiu a Comissão Parlamentar de Inquérito. E o texto que fala sobre a questão da gestão. Evidente que, se você não apurar da gestão, se deparar com um fato que envolve malversação de dinheiro público, é óbvio que nós vamos tomar as providências cabíveis. Eu só quis fazer um recorte aqui para que nós possamos nos ater nos limites do pedido. Que esse é o objetivo, esse é o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito. Até porque eu não quero amanhã ser acusado de obstrução de justiça. Porque fatos que estão contidos aqui no pedido da CPI estão sendo investigados pela Justiça. Em várias operações. Várias operações. Ora, nós aqui temos elementos suficientes para poder apurar fato que está na denúncia. Eu quero colocar para o presidente, não tocarei em assuntos de área criminal que estejam contidos na denúncia. Se surgir fatos novos em decorrência
da apuração que nós iremos fazer aqui da gestão, aí sim nós vamos apurar, mas não nesse contexto que Vossa Excelência colocou como um documento para justificar a Comissão Parlamentar de Inquérito, até porque isso já está com o processo de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, já tem decisão judicial. Então, eu acho temerário para nós utilizar esse documento que está aqui de várias operações que estão feitas, inclusive Operação Lava Jato, para que nós pudéssemos estar tratando esse assunto aqui. Eu quis chamar a atenção sobre esse aspecto. Jamais, na minha fala, eu disse que nós não poderemos tratar aqui de assunto envolvendo malversação, criminalidade, no curso da nossa investigação. Afinal de contas, essa Comissão Parlamentar de Inquérito é para isso. É para apurar o que tem de irregularidade do setor administrativo, e se esbarrarmos ali na frente com um assunto que enseja outra situação, podemos pedir auxílio do Ministério Público, da Polícia Federal, o que for. Então, quero deixar bem claro isso, para daqui a pouco não estar dizendo aqui que eu não quero tratar desse assunto. Por favor, então eu fiz questão de fazer esse registro para poder não ficar palavra na minha boca. Tá? Até porque o documento que ensejou aqui, o pedido da CPI, é documento de várias operações que estão em curso no âmbito da Lava Jato, do Quinto do Ouro e várias outras operações que estão em curso, e eu não vou esbordar em meu relatório para esses temas que estão contidos aqui, sob pena de ser acusado amanhã de estar obstruindo a justiça. Era essa a clareza que eu queria colocar para os meus amigos aqui e pares da Comissão Parlamentar de Inquérito. Olha, eu queria deixar muito claro que na abertura dos trabalhos fui enfático ao dizer que esta comissão não tem caráter inquisidor. Fui muito claro. E dizendo o seguinte: na conclusão dos trabalhos, será produzido um relatório, esse relatório será enviado ao Ministério Público, será enviado à LERJ, será enviado aos empresários, será enviado à Defensoria Pública, será enviado ao Ministério Público para a promoção exatamente da responsabilidade civil e criminal dos infratores, caso no andamento e no processo dos trabalhos desta comissão haja identificação como tal. Foi isso que eu quis deixar muito claro. Quer dizer, o que nós queremos mesmo, é bom que fique claro, o que nós queremos é ter nas nossas mãos, deputados e deputadas, as condições para fazer ou construir um novo desenho para o sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. O que nós queremos é exatamente aumentar a capacidade do Estado do Rio de Janeiro, exatamente nas suas atribuições de fiscalização, de planejamento e de gestão do sistema de transportes. O que nós queremos é devolver, fazer com que esse Estado tenha autoridade e responsabilidade na condução daquilo que é do seu dever. É isso, o que nós queremos é isso. Ninguém aqui está, e é claro que o que for na dimensão dos fatos apurados ao longo do processo desta comissão, automaticamente está aí, vai ser discutido por todos, você entendeu? Eu gostaria de passar a palavra agora para o deputado Osório, não é membro titular desta comissão, mas teve papel relevante, porque foi secretário de transporte do município do Rio de Janeiro e foi secretário do Estado também de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente, senhores deputados. Senhor presidente, eu queria lhe parabenizar pela instalação dessa comissão, lembrando que eu fui um dos signatários da proposição de criação dessa CPI. Acho essa CPI importante para que a Assembleia Legislativa e a população fluminense possa ter uma visão geral e ampla da questão do transporte público, que é central no dia a dia dos nossos cidadãos. Presidente, pelo fato de ter exercido o cargo de secretário de Estado de Transporte durante o ano de 2015 e também anteriormente no município do Rio de Janeiro, eu não requeri que o meu partido me indicasse para um membro dessa comissão e também nenhum outro membro do meu partido assim o fez, para que pudesse haver total liberdade de atuação da comissão sem nenhum tipo de constrangimento. E venho a essa reunião me colocar à disposição dessa CPI, de qualquer um dos parlamentares que a compõem, para prestar esclarecimentos, dar informações sobre o que vivi à época como secretário de Estado de Transporte, e, se for o caso, e objeto dessa CPI, também no meu período de secretário de Transporte no município
da capital do Rio de Janeiro. Eu também fiz questão de vir aqui, senhor presidente, para trazer um tema como proposta de avaliação dessa CPI, que é um tema que está na ordem do dia, porque está em vigor, que foi uma mudança na metodologia de reajuste tarifário dos ônibus intermunicipais, que foi implantado pelo Detro no ano passado. Durante os últimos anos, o padrão do Detro era reajustar as tarifas de ônibus intermunicipais no valor do IPCA, órgão índice oficial do IBGE. No ano passado, o Detro decidiu mudar e criar uma nova metodologia. Eu não consegui fazer uma audiência pública na Comissão de Transporte, da qual sou membro, para discutir, antes dessa implementação, essa nova metodologia do Detro. Não foi possível, eu requeri por 2 vezes a marcação dessa audiência pública, mas não consegui que ela fosse instalada antes do reajuste. O IPCA do ano passado, índice oficial do governo, todos nós acompanhamos, foi um pouquinho menos de 2%. E as tarifas de ônibus intermunicipais subiram na ordem de 4% pela nova metodologia, 1% e pouco acima. Então, esse é um impacto que está hoje vigindo no dia a dia do usuário do transporte público. Eu informei e solicitei requerimento de informações ao Detro e à Secretaria quanto a essa nova metodologia, ainda não recebi, então estou encaminhando à CPI todos os expedientes que eu encaminhei ao Detro e à Secretaria, pedindo a nova metodologia, que nós possamos saber por que a metodologia foi mudada e qual é a composição da nova metodologia. Acho que esse é um tema importante, porque é um tema em andamento. Houve uma alteração da metodologia implantada pelo Detro, sem o conhecimento da Alerj, eu falei isso em plenário, sem uma discussão prévia através de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, e talvez esse seja um tema relevante para que a CPI, na construção, como muito bem colocou o relator Geraldo Pudim, de levantamento dessa série histórica, de levantamento, enfim, do que se passou ao longo dos anos, essa é uma modificação factual que aconteceu no final do ano passado, através de uma portaria publicada pelo Detro e vigorando a partir do início de janeiro desse ano. Por isso, vou encaminhar aqui essa presidência, todos os documentos que eu fiz de solicitações, também a própria portaria do Detro que implanta o aumento, para que a CPI, se entender que esse é um tema relevante, enfim, possa se debruçar sobre ele. Já conversei com o presidente Marcelo Simão, da Comissão de Transporte, para que nós, na Comissão de Transporte, possamos, esse ano, no início dos trabalhos, ele possa pedir uma audiência pública, mas, em paralelo, faço chegar essa comunicação aqui a essa presidência e, mais uma vez, me colocando à disposição da presidência e de todos os membros para estar presente quando e onde os senhores julgarem necessários para prestar qualquer tipo de esclarecimento que possa auxiliar o trabalho da CPI. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez. Com a palavra, o deputado Milton Rangel. Antes de fazer uso da palavra, senhor presidente, eu queria, como membro da CPI, incorporar que isso seja uma das solicitações nossas colocadas pelo Osório, que ele encaminhe para a gente esse ofício encaminhado ao Detro e esse ofício passe a ser um ofício dessa CPI. É uma proposição minha para ser colocado apreciação dos demais membros. A segunda, eu queria colocar para os colegas que o objetivo é muito claro, por isso eu, no início, pedi para que Vossa Excelência lesse o objeto. O objetivo é muito claro na CPI. É entender o que acontece na questão do transporte do Rio de Janeiro. Transporte intermunicipal. Está se falando muito aqui de transporte da capital. Transporte intermunicipal. Transporte da capital, pelo que eu sei, já tem até uma CPI instalada na Câmara Municipal avaliando isso. Então, eu acho que nós temos que levantar isso, as consequências desses aumentos de tarifa que toda hora são discutidos na Justiça, a questão das linhas que não atendem a população, da falta de ônibus, falta de trem, falta de barca para atender a população. Eu acho que, dentro desse espectro todo que foi colocado aqui de solicitações, nós vamos ter uma visão muito boa sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas
que, como muito bem disse a nossa deputada Marta Rocha, isso vai ser uma CPI de muito trabalho. Já no primeiro dia de requisição, nós vimos a quantidade de documentos que o senhor presidente e o senhor relator fizeram para trazer a essa casa. A nossa equipe é muito limitada para avaliar todo esse material solicitado. Porque, por exemplo, o documento pedido pelo deputado Geraldo Pudim em relação à tarifa, o último item dele ali, nós vamos ter que, com certeza, fazer um comparativo com todos os índices de inflação existentes para ver se aqueles aumentos de tarifas foram efetivamente corretos, coerentes, ou se foram abusivos. Se foram abusivos, por que foram abusivos? Porque, de repente, tem uma justificativa. No município tinha essa justificativa de colocar ar-condicionado em todos os ônibus, o que até hoje não aconteceu, lamentavelmente. Então, precisamos fazer uma avaliação muito profunda dessas informações. E eu acho que nós estávamos na hora de também fazer uma requisição, isso é uma sugestão minha para essa CPI, de técnicos do TCE e da AGE para nos dar suporte nessa avaliação. Dar suporte à CPI. Na Genersa, Não, a Getransp. Auditoria Geral do Estado, a AGE e TCE. Então, são técnicos que conhecem bem essa informação e podem ajudar. Se quiserem também pedir da Genersa, aí fica a critério da CPI. A Getransp, né? Então, eu estou falando da AGE e do TCE, principalmente do TCE, que a gente sabe que tem um corpo técnico de excelente qualidade que pode somar muito as informações que nós vamos receber, e alguns deles já têm até conhecimento dessa maioria dos processos que a Vossa Excelência pediu para o TCE. E a última coisa que eu queria falar, senhor presidente, é que eu gostaria muito que essa CPI fosse uma CPI de trabalho com esse foco de tudo que foi falado aqui. E deixar a visão do retrovisor para essa única reunião de instalação. Porque ficar aqui demandando coisas do passado, eu acho que a gente não vai avançar nunca. Vamos ficar discutindo coisas que já passaram. Vamos avançar. Vamos trabalhar em cima da documentação toda que o senhor solicitou, que o nosso querido relator solicitou e as que eu solicitei agora. Então, vamos trabalhar em cima dessas informações que já vão dar uma gama de trabalho muito grande para todos os membros dessa CPI. Agora, vamos esquecer o retrovisor. Vamos parar de olhar no retrovisor e vamos olhar para o para-brisa. Era só isso que eu queria colocar, senhor presidente. Com a palavra o deputado Tutuca. Senhor presidente, demais membros, queria parabenizar inicialmente o senhor presidente pela fala inicial, dando foco dessa CPI. Eu acho que é fundamental para o nosso trabalho. Eu já fui relator de CPI nessa casa e conversava ontem com o nosso atual relator, Geraldo Pudim, que fundamental para o sucesso do relatório que nós apresentamos na CPI que investigou as carteiras estudantis falsas no estado do Rio de Janeiro, foi a gente ter um foco muito claro de onde a gente queria chegar, o que a gente gostaria de atingir com essa CPI. Claro que, inicialmente, uma CPI com amplitude dessa que está sendo proposta, talvez não seja possível saber onde nós vamos chegar. Mas eu acredito que essa CPI precisa ser uma CPI propositiva. Como foi dito por diversos colegas aqui, nós temos problemas no sistema de transporte identificados que chegam reclamações para o nosso mandato em diversas regiões do Estado, não só na região metropolitana, que talvez pelo volume de passageiros transportados seja a região mais afetada, talvez com a baixa qualidade do serviço prestado, mas também no interior do Estado, onde a oferta e opções de transporte são menores aos cidadãos. Então, acho que o objetivo final dessa CPI tem que ser uma proposição, depois de avaliar, queria aproveitar a fala do deputado Milton Rangel, talvez não esquecer o que ficou no passado, mas ter um olhar do que ficou do passado para aprendizado do que nós precisamos aplicar no futuro. Acho que essa precisa ser a nossa linha de atuação, de melhoria dos serviços. Não é possível que a atualidade, o nível de evolução tecnológica que nós temos hoje no mundo, que a gente não possa sair dessa CPI com proposições
utilizando dessas tecnologias para facilitar a transparência da aplicação dos recursos, da melhoria da qualidade, dos horários, que tem uma nova licitação pelo transporte intermunicipal. Então, era importante a gente ouvir também a Secretaria de Transporte do Estado. E aí, eu também aqui, como líder do governo na casa, quero me colocar, não como um empecilho, pelo contrário, para que a gente possa facilitar a relação com qualquer que seja dos órgãos do governo. Identificando em nossas equipes nos gabinetes aquelas pessoas que têm, aqueles profissionais técnicos que têm a possibilidade de colaborar com essa CPI, primeiro, antes de que a gente possa estar requisitando, talvez, profissionais externos a essa casa. Claro que pode ser identificado necessidade. O deputado Milton Rangel citou a necessidade de convocar profissionais do Tribunal de Contas ou da AGE. Mas, primeiro, vamos identificar dentro das nossas equipes que existe, por exemplo, na minha equipe, profissional do Tribunal de Contas cedido para essa casa que pode estar colaborando, eu acredito, no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu acho que a gente vai estar fazendo um trabalho de muito esforço de todos nós, um trabalho delicado, pelo momento que a gente vem passando das denúncias que foram apresentadas, mas quero reforçar o meu intuito e o esforço de trabalho que eu vou fazer nessa CPI, que é o esforço de trabalho de propor para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, para a população, um serviço de transporte mais transparente e com maior qualidade para o nosso Estado. Essa é a maneira que eu pretendo trabalhar com nossos companheiros aqui na CPI. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Bom, eu Queria só fazer um pedido, presidente. Pois não. Se eu pudesse interpretar aqui o artigo 31 no seu parágrafo 4º. Eu só queria que a presidência pudesse se manifestar acerca dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos em plenário e fora dele, sendo que a violação desse inciso constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se for um infrator servidor lotado na CPI. Bom, obrigado. Eu queria deixar muito claro o seguinte, que eu, pelo menos, pretendo me pautar por aquilo que está escrito no regimento interno da condução dos trabalhos aqui da CPI.
né? Inclusive, aceito a colaboração de todos os membros, né? Quero até aproveitar isto já para solicitar do deputado Gilberto Palmares, do deputado Osório, do deputado Milton Rangel, que por escrito já faça a solicitação para que a comissão remeta o pedido desses requerimentos, né? Isso daí é importante, porque nós temos um que foi apresentado por nós, outro que foi apresentado pelo nosso deputado Geraldo Pudim, e como foi verbalmente apresentado pelo deputado. Eu continuo com a dúvida. O senhor me perdoe, mas eu continuo com a dúvida. Em relação a quê? Em relação à interpretação do parágrafo 4 do artigo 31. Se, por exemplo, suponhamos que eu vá ali fora agora e fale dos trabalhos que nós estamos aqui e para as pessoas. Eu estarei incorrendo em quebra de decoro? Se eu falar para a imprensa os trabalhos que a CPI está realizando? É essa a interpretação que eu gostaria que Vossa Excelência desse, porque no sentido estrito do parágrafo 4º, artigo 31, me parece ser isso. Tanto é que fala até nos funcionários que estão aqui na CPI. Dos funcionários que estão cedidos à CPI. Então, tá legal. E se tiver dúvida, presidente, pode esclarecer isso na próxima reunião. Não, mas trazer por escrito para todos. Na minha resposta, eu demonstrei que não há dúvida alguma de minha parte. Disse que seguiria fielmente aquilo que está no regimento interno. Aquilo que está no regimento interno vai ser seguido fielmente, de minha parte. Agora, é bom deixar muito claro, quer dizer, as sessões desta comissão parlamentar de inquérito serão públicas. Sim. Inclusive, as oitivas que nós vamos fazer, o convite que nós vamos fazer de servidores do Estado, que tem uma contribuição importante a dar em relação à matéria, né? Quer dizer, tudo isto será obedecido. Eu não pretendo, de forma alguma, fazer isto daqui de tela para espetáculos, entendeu? Eu quero trabalhar, quero cumprir com as minhas obrigações e também sem abrir mão das minhas prerrogativas. Sem abrir mão das minhas prerrogativas como presidente da comissão. Então, eu agradeço aqui, realmente, o clima, pelo menos, da instalação, está o melhor possível. Não posso, de forma alguma, achar que vai haver algum desvio, né? Se houver desvio, a gente saberá tratar de acordo, né, com a necessidade e com... Foi solicitado, inclusive pela parte da nobre deputada Marta Rocha, já a gente definia aqui um cronograma aí das nossas reuniões. Calendário, né? Aqui tem, olha, propor a data do dia 26 de fevereiro, às 12h30, a primeira nossa reunião. E que as reuniões sejam feitas às segundas-feiras também às 12h30. Por que 12h30? Porque é um horário que a gente já verificou que não tem nenhuma comissão funcionando. Segunda. 12h30. Né? Eu solicito que não seja na segunda, seja terça, quarta ou quinta. Nem segunda, nem sexta. Por motivos óbvios. Bom, nós vamos colocar, tem aí proposta, vamos colocar em votação. Né? Eu sugiro que não seja nem segunda, nem sexta-feira. Que seja terça, quarta e quinta. Eu só quero lembrar aos nobres deputados que a minha sugestão se baseia principalmente que nós estamos num ano eleitoral. E as pessoas têm compromissos políticos exatamente nos dias que não tem atividade de plenário. Então, segunda-feira, às 12h30, é exatamente no meio do dia e quebra exatamente qualquer trabalho que você queira fazer, por exemplo, no interior. Você não vai poder ir para o interior porque você tem que estar aqui 12h30. Nem depois, nem antes você vai conseguir ir.
Então, eu só queria sugerir que não seja nem segunda, nem sexta por esse motivo. Que seja terça, quarta e quinta, e me dou o direito de sugerir quinta-feira, nesse horário de 12h30, 12 horas, à vontade. Mas sugiro quinta-feira, 12 horas, por esses motivos. Agora, eu tenho outras colocações a fazer, mas... Tá legal. Não, veja bem, o negócio de segunda-feira, a gente saímos verificando aí o horário de funcionamento das comissões que já existem trabalhando aqui na casa. Então, foi por isso que a escolha recaiu na segunda-feira e 12h30, não é? Agora, eu estou entendendo aí as ponderações. Senhor presidente. O que eu não gostaria era que houvesse impedimento dos nossos trabalhos por conta daquilo que é a norma de trabalho na casa. Terça, quarta e quinta. Pelo menos passar para quarta-feira, sei lá, entendeu? Terça, quarta e quinta pode ser, inclusive, para não ser nos horários das comissões. Para não ser nos horários das comissões, senhor presidente, eu não me importo também que seja depois do plenário, 17 horas. Eu não tenho nenhum problema para isso, quarta-feira, 17 horas. Agora, a discussão é essa questão de segunda e sexta. Há uma informação da assessoria que as quartas-feiras, para a parte da manhã, quer dizer, a CCJ parece que funciona às 13 horas. Então, eu acho que a parte da manhã de quarta-feira, para mim, nós... Entendeu? 10 horas da manhã, quarta-feira. Entendeu? Porque não tem... Tá certo? Tem nada. 10 horas, quarta-feira, 10 horas da manhã, é consenso? De minha parte, sim. Senhor presidente, quarta-feira, 10 horas da manhã, tem talvez o funcionamento da comissão dessa casa tem um funcionamento mais regular, do qual eu sou membro, o deputado Gustavo Tuco, se não me engano, é vice-presidente, que é a Comissão de Educação. Né? Vossa Excelência é um dos membros mais assíduos, né, dessa comissão. Acho que é uma concorrência com a comissão, talvez, mais assídua até que a própria CCJ. Nobre deputado Gilberto. Eu só digo o seguinte, o horário não pode ser muito tarde, que eu estou entendendo que é uma reunião que às vezes vai reunir a comissão, pode reunir até de forma reservada, em outras vezes vai fazer oitiva, que se estende um pouco a mais, então tem que ser um dia e um horário que preveja isso. Fazer depois do plenário é muito difícil acontecer. Fazer em cima do laço, tipo meia, 2 horas, você às vezes vai começar uma reunião, daqui a pouco tem que parar. Então, ser um dia e um horário que já considere isso. Há reuniões de CPI que são reservadas, e há a maioria das reuniões, como a senhora falou, que são públicas e que às vezes demoram. Então, é necessário, aí vai ter que conflitar um pouco com a prioridade de cada deputado, mas tem que ser um dia e um horário que garanta a eventual duração um pouco maior da reunião. Senhor presidente, só para corroborar com a colocação do deputado Milton Rangel, lembrando que o nosso relator, deputado Geraldo Pudim, tem base no interior do Estado, morador da cidade de Campos. Isso realmente, na vida da gente, que eu também sou do interior do Estado, a gente geralmente reserva as segundas e sextas-feiras para atuação na base parlamentar, que é fundamental para a construção do nosso mandato aqui. Então, eu queria defender essa posição. Não sei se quinta-feira pela manhã, o horário de quinta pela manhã pode ser às 10 ou 11 horas, e a gente ficar, mas quinta pela manhã eu não me lembro de ter alguma comissão que tenha tanta assiduidade. Poderia consultar a Secretaria das Comissões se a gente teria como fazer pela quinta pela manhã. Presidente. Nobre deputado André Lazzaroni. Presidente, eu acompanhei as falas dos nossos colegas. Pude perceber que alguns falaram no objetivo de se propor. CPI é para investigar. Querido amigo Tutuca, meu líder, colega de bancada, que eu tenho um respeito enorme, Geraldo Pudim, meu colega de bancada, CPI é feita para investigar. Todo mundo sempre soube que fez CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina. CPI, ela tem um objeto e um objetivo. Essa é a questão. Quando o regimento, deputado Pudim, trata de sessões secretas, sessões, o não compartilhamento e divulgação de determinados documentos, porque nós podemos quebrar sigilo bancário,
A CPI pode quebrar sigilo fiscal e são protegidos constitucionalmente. É aí que o regimento fala que poderá, sim, haver quebra de decoro. Então, quando Vossa Excelência também afirma que todas serão públicas, não pode se fazer essa afirmação de tal ordem que amanhã ou depois façamos aqui uma oitiva com a devida quebra e uma discussão de uma devida quebra de um sigilo fiscal e um sigilo bancário que não possa ser divulgado. Então, não há como se afirmar determinadas coisas que ocorrerão no curso do processo. CPI, ela tem poderes de investigação próprias das autoridades judiciais. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa casa pode, sim, quebrar sigilo bancário, fiscal. Uma das minhas propostas a essa CPI, e uma das coisas que eu tenho muita curiosidade de saber, que ninguém conseguiu saber, Ministério Público, Tribunal de Contas, e eu acho que essa CPI tem que se debruçar sobre isso. Onde vai parar o recurso do Vale Transporte do Trabalhador? Eu tentei de todas as formas, coloquei projeto de lei para se colocar nessa Assembleia, o Vale Transporte, que é uma matéria federal, inclusive, regida é um direito do trabalhador, onde o trabalhador coloca 6% do seu salário e o patrão coloca o restante, se for a maior. Onde vai parar este recurso quando o trabalhador não utiliza o Vale Transporte? Essa é uma das coisas que essa CPI tem que descobrir, porque este recurso deveria estar sendo devolvido ao trabalhador e ao patrão, que é quem custeia a passagem do trabalhador em quase 90% dos casos na sua totalidade. Essa é uma questão que a gente tem que se debruçar, isso é uma dúvida que eu tenho. Onde vai parar? Outra dúvida que nós temos é uma questão que essa CPI pode dar uma contribuição, e aí a CPI tem autoridade também para convocar membros do governo, do executivo, para auxiliar, está no regimento, chamar técnicos do Tribunal de Contas, convocar membros da Secretaria de Transporte para auxiliar esta CPI. Uma das curiosidades que eu também tenho, e que eu acho que a gente pode se debruçar, é a questão dessa contrapartida do governo a complementação das passagens dos estudantes, o subsídio que o governo dá. Como se faz essa aferição? Como ocorre essa aferição em outros estados, ou até mesmo em outros países? Acho que o próprio deputado Osório pode nos auxiliar nessa questão. Isso é uma dúvida. Como é feita essa medição? É por amostragem? Será que não existem hoje tecnologia que possa ajudar e dar uma verossímil e dar uma real utilização? Quanto que os estudantes utilizam efetivamente, se o governo paga maior, se paga menor? São questões, deputado, que nós precisamos sim investigar. Porque hoje, nem o Ministério Público conseguiu alcançar essa questão. Nem o Ministério Público conseguiu alcançar. Tem uma ação do Ministério Público, uma ação civil pública, salvo engano, onde o Ministério Público pede a restituição pede esse dinheiro do Vale Transporte que vá para a melhoria do sistema, porque não sabe quem é o dono. Então, nós podemos investigar isso e devemos. CPI serve para isso, para, no final do relatório, propor. Então, nós temos que ter, com relação aos nossos limites legais, para não ferirmos a Constituição, com relação à quebra de decoro, passagem de quebra de decoro e passar, quando quebrarmos o sigilo bancário, o sigilo fiscal, lembrando que isso tem proteção constitucional, e aí, Pudim, é que nosso regimento interno, ele alcança esse limite legal. Então, eu quero já deixar aqui, mesmo como membro suplente dessa CPI, deixar essas duas questões
para que a CPI aprofunde nessas duas questões, tanto Vale Transporte quanto os subsídios do governo do Estado, que há anos, eu acho que aí a gente pode abrir um prazo de 5 anos para saber e criarmos no final uma legislação que possa proteger o trabalhador e proteger o Estado. Muito obrigado. Olha, eu estou sendo alertado aqui que tem uma comissão para ser instalada aqui agora, mas de qualquer maneira está inscrito o nobre deputado Bruno Dauaire, e eu gostaria que nós resolvêssemos o negócio do horário. Eu faria uma modificação. Segunda-feira, a partir das 14 horas. Sabe por quê? Porque quarta-feira tem sessão, tem comissão, quinta-feira tem comissão, ou seja, o espaço temporal não está existindo aí para a gente. Senhor presidente, queria saber qual comissão que é quinta pela manhã. Mas as duas salas? Mas as duas salas? Não, a outra sala é as comissões permanentes. E quarta? Comissão de Educação, não é quarta? Quarta às 10. Mas a comissão de 316? É 316, exato. Mas é porque tem membros. Biblioteca também, dá para usar. O Flávio Serafim colocou. Não. Cadê a... Senhor presidente, na Comissão de Terça-feira, senhor Educação... presidente, não é possível? Terça-feira acho que é CCJ. Não, Quarta-feira. Terça pela manhã, não é possível? 10 horas? Terça pela manhã, acho que só tem o orçamento na parte da tarde. Na terça-feira, não pela manhã. Presidente, tem a biblioteca também. Pode ser usada. A quarta-feira eu acho que é o único dia, o impedimento que teria é do caso do presidente. Não, o presidente também não é membro. O único membro titular que é membro da Comissão de Educação sou eu. Então, mas Nós dois. Não, titular. Então, mas o impedimento é do presidente e do Serafim. Eu sei. Não, o presidente não é membro titular, se eu não me engano, da Comissão de Educação. Eu não entendi. Por que não pode ser na quarta? Porque tem a Comissão de Educação. Mas, Que horas é a comissão de educação? 10 horas. 10 horas. No mesmo horário? mas não. eu volto a ressaltar, o único membro dessa CPI que é membro da Comissão de Educação titular sou eu. E eu me coloco à disposição de trabalhar com o meu suplente para que a gente possa dar prioridade a essa comissão e trabalhar aqui na quarta-feira. Da minha parte, não vejo problema. O deputado Serafim é membro titular da Comissão. Mas ele é de suplente Educação. dessa comissão. Então, aí todos os deputados podem participar, senhor presidente. Eu não sou nem membro, mas nunca faltei uma sessão da Comissão de Educação. Mas vai ter que... Porque eu acho que é um assunto importantíssimo, pelo menos que interessa o meu mandato, portanto, nunca faltei uma sequer. Mas agora é um momento que a gente vai ter que definir prioridade, sim, penso Por eu. que, que a gente não faz o seguinte? Vamos definir, aproveitar a sugestão do deputado Gilberto Palmares, segunda-feira, dia 26, 12h30. Nessa sessão a gente define... Aí a gente, entendeu? Porque senão a gente vai ficar aqui sem... Tá legal, mas é a primeira, o deputado Milton Rangel é a primeira, que é uma sugestão do deputado Gilberto Palmares. Questão de ordem, senhor presidente? Pois não, deputado Nivaldo Molim. Não, eu que fiz a questão de ordem. Parece. Aqui, André Lazzaroni. Senhor presidente. Peraí, tem uma... Vamos dar aí uma equacionada para resolver, porque tem a instalação de uma comissão agora aqui. Senhor presidente, é rápido. Tá? Senhor presidente e os demais membros aqui presentes, estou aqui para acompanhar que a CPI acontece com a maior transparência, certo? É o meu maior objetivo, aliás, o objetivo de todos aqui presentes, certo? É preciso entender que a posição da Justiça é clara. É preciso fortalecer o papel do Legislativo Estadual, importante integrante da política fluminense, de modo que a população possa voltar a ter
ter credibilidade em seus representantes, né? Então, hoje a gente vê uma frota sucateada, como o deputado Milton Rangel falou, intermunicipal, não só municipal, intermunicipal. A cidade, por exemplo, onde eu resido, São Gonçalo, né? Nós hoje temos uma precariedade muito grande, transporte sucateado, não tem horário, não cumprem horário, né? Ônibus, soube ontem, comecei a pesquisar ontem, alguns ônibus já começaram a se adaptar com ar-condicionados, né? Não vou citar aqui nome de empresas, mas já começaram a se adaptar. Mas o São Gonçalo não cumpre horário, a cidade com mais de 1.200.000 habitantes, né? E totalmente desordenada. E a Baixada Fluminense também. Então, eu acredito, sim, que a gente tendo um transporte de qualidade no Rio de Janeiro, nos intermunicipais, você tendo transporte de qualidade, a mobilidade urbana também melhora, que muitas pessoas, milhares de pessoas, deixaram de viajar em ônibus por precariedades, pneus ruins, bancos, né? Então, ar-condicionado. Então, eu acredito que, se voltar a ter um transporte de qualidade, a mobilidade urbana também melhora bastante no nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, então, a primeira vai ser dia 26, às 12h30. 14 horas, presidente. 14 horas. 14 horas, perdão. Dia 26, 14 horas. A primeira, e a gente vai decidir. Então, nada mais havendo atrás. Espera aí, senhor presidente. Opa. Eu só fiz um requerimento. Perdão. Eu fiz 2 requerimentos aqui, o senhor não colocou em votação. Só vai colocar quando eu mandar, eu fizer por escrito? Não, eu entendi que requerimentos estava aprovado. Não, eu não... Tá legal. Se já está aprovado, não, ótimo. Se está aprovado, ótimo. Mas eu porque foi apresentado verbalmente. Foram aprovados em conjunto, né, senhor presidente? O envio por parte do deputado Milton Rangel. Em conjunto, Fábio Serafim, foi aprovado antes de eu apresentar o meu. Palmares, então eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos. Está encerrada a reunião.